Galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um prazer estar aqui. Uma honra estar com o pessoal da Atualiza. Tá? Uma honra estar com o nosso amigo cliente, confidente e tudo mais ente Pirajá. E tamo aí, galera, para trazer mais um pouco de informação para vocês, trazer um pouco mais de até cultura, desmistificando algumas coisas. E hoje a gente vai aproveitar esse tempinho aí que o leite está bem gelado, a gente não está acostumado com isso, né? E até vinha comentando com o Pirajá. E sobre esse frio, sobre essa onda de o que acarretou no consultório dele, a gente vai começar com uma pergunta bem light, que depois é algo mais pesado aí, né? Então eu queria perguntar isso pro Pirajá, trocar essa ideia com ele, porque, como todo mundo sabe, os meus pais são mais idosos, a gente já fica meio preocupado com a saúde, com a suplementação deles, o que tomar, o que não tomar, se precisa tomar. Então a gente vai começar esse capítulo fazendo essa mais uma curiosidade minha. Então, Pirajá, mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por ser, além de dispensa comentário, gente. Obrigado por aquele. Eu que agradeço, Marco. É sempre um prazer estar aqui junto com meu amigo e trazer informações para vocês. A gente vai trazer coisas úteis que vão fazer vocês pensarem um pouco mais acerca desse tema. Eu você ficava até o fim. Vamos lá, então. Galera, é o seguinte, a minha dúvida aqui com ele, provavelmente a de vocês também, nesse tempo frio aí, o que usar de suplemento, o que as pessoas têm te procurado. Até ontem a gente estava aqui no final do dia fechando a loja, entrou uma senhora, não me recordo o nome dela, mas foi muito legal que ela entrou pedindo um sachêzinho de carbo e você indicou algumas coisas para ela e até ela acabou aparecendo no seu consultório hoje pela manhã. Então isso foi muito legal. Então como que você conversou com essa mulher? E da gente também ideia que ser algo mais prático pra gente. Olha que legal. Realmente o tempo frio faz você ter mais fome. O seu metabolismo acelera um pouquinho e você quer manter a temperatura corpórea. Então a gente tende a comer um pouquinho mais. E vem aquele mito, né? Tô gripado, vou tomar vitamina C que ela vai ajudar a melhorar. Não, infelizmente não. Mas se você fizer uso profilático de algumas vitaminas, elas já vão manter o seu sistema imunológico mais ativo. E o caso dessa senhora exatamente foi isso, né? Ela falou, ó, não estou dormindo legal, né? Tem uma vida um pouco agitada. E o Marco tem uma fórmula aqui muito legal, que dá para vender ali, que é o magnésio, o inositol, com melatonina, que ajuda a relaxar, teanine, que são substâncias que ajudam tanto você na recuperação muscular e um sono de qualidade um pouco melhor. Se você dorme melhor, com certeza você descansa mais, está mais disposto ao seu dia e seu sistema imunológico também vai estar mais ativo. Outro dado interessante que você tocou no assunto dela e ela fez a pergunta aqui lá no consultório de novo, doutor, eu tenho medo de tomar creatina, que realmente é tudo isso que o pessoal fala que faz mal. Não, não faz mal. A creatina é o suplemento mais estudado que tem. Não faz mal. E aí ela chegou a pegar. Não, né? Pegou sim, e pegou porque eu tava explicando, ela tava com medo de pedra no rim, o problema no fígado. Isso quer falar. Exatamente. Tem. Não causa pedra no rim, não causa problema no fígado. Muito pelo contrário. É claro, se você tiver uma boa alimentação, com aporte proteico adequado, talvez você consiga manter um nível de creatina no seu corpo legal. Mas veja, qual é a finalidade desse suplemento, principalmente aquela pessoa que gosta da musculação, que gosta de fazer isso? Ajudar você a fazer a recuperação muscular, para fazer uma atividade a mais, ou seja, uma repetição a mais, duas a mais, três a mais, e quem sabe que trabalha a musculação de forma intensa, vai ter a fadiga, sabe que isso dá a diferença sim. Então é muito importante o uso da creatina, e eu estava explicando para ela, é contínuo, ela é da corrida. Ela só falou que tomava gel. É da corrida, né? Senhorinha e só gel. Sim, e ali eu falei, ó, vai te ajudar bastante, mesmo no dia que você não corra, tomá-la, porque precisa manter o nível de saturação. Ela corre de segunda a sábado, foi no domingo também. E ela tem um certo preconceito ali com o whey. Né? Ah, o whey protein faz bem, faz mal, não gosto do paladar. Né? Bom, ela tinha, né? A gente orientou que não faz mal, muito pelo contrário. Até para o pessoal que está na corrida, por exemplo, que é um esporte onde você tem um desgaste muscular,
E ali é muito bom, interessante para você manter a massa magra. Entenda, massa magra. Atividade física é importante. Seja ela musculação, corrida, vôlei, natação. E a massa magra é ela que vai te dar longevidade, que vai te dar autonomia na sua melhor idade. Então, por isso é tão importante ter essa suplementação alimentar, que muitas vezes no dia a dia é corrido, que te tá lá e não consegue se alimentar direito. Isso sem falar na reserva que ela vai estar tendo, né? Não só estando saudável, mas principalmente se ela vier a ficar doente, enfim, que é o que você acaba explorando em um Exatamente. história, ir no hospital, enfim. Exatamente. No caso interessante, contando de hospital, uma moça, 40 anos, eu tenho um pouquinho mais, chamar de moça. Ainda bem que você foi, né, Marcão tem 32. à beira de 60. Uma moça chegou lá com uma infecção de pele e fez uma infecção generalizada, curar essa infecção de pele. Né? Quase morreu por uma infecção de pele e ela voltou no consultório depois de 15 dias de internação. Ela falou: doutor, perdi minha massa magra, eu estava na atividade física, meus braços estão fininhos. Observe como a massa magra é fundamental. Ela é sua reserva de energia. A gente fala brincando que é ali a fonte de salvadora de vida. Muitas vezes a pessoa vai parar na UTI e ela tem uma autonomia melhor nesse quadro pós-infeccioso grave, justamente por massa magra. Ah, vou demorar a recuperar? Talvez. Mas como tem uma memória celular, aquilo ali faz para ela voltar mais facilmente e ter uma recuperação melhor. Isso tinha uma curiosidade minha, né? Teve algumas pessoas que estubaram, como a Raquel e outras, né? Lembro que a Raquel falou que perdeu, sei lá, 15 quilos, aí 15 dias, 10 dias. Qual que foi, assim, porque chega a ser visível, né? Provavelmente, porque se é uma pessoa forte lá, sei lá, fica entupado e perder 10 quilos, isso acontece mesmo? É dessa forma? É nessa rapidez, intensidade, enfim. Sim, porque quando você está no metabolismo acelerado e a sepsis, no caso da Covid que a Raquel teve, todo mundo sabe, a Raquel Treviso, não é segredo aqui que ela mesmo Se tornou um se exemplo. tornou um exemplo, né, e trouxe isso. O seu metabolismo está muito acelerado. Então, você tem um consumo de energia. Sua fonte de energia é o músculo. Isso serve para o quadro infeccioso, isso serve para você lá na idade mais avançada, para ter uma proteção dos seus órgãos. Veja, o músculo não é somente um sistema de locomoção. Hoje sabemos que a musculatura atua como sistema neuroendócrino. Ou seja, ele libera substâncias que vão fazer você agir melhor ou pior. No caso do paciente com infecção generalizada, no caso da Raquel, aí foi uma por Covid, ou tantos outros como foram do Covid, e é uma infecção generalizada por vírus, observe que é um sumo de energia e isso faz que a pessoa emagreça. A gente citou o exemplo da Raquel porque é uma pessoa pública, mas tantos outros aconteceram e passaram isso no consultório. Imagina que não tem essa poupança aí. É justamente Acho que isso. acabou aqui, ó. A musculatura é muito importante porque é uma reserva. Olha que eu sempre estou repartindo na mesma tecla. Para a sua melhor idade, vai te dar autonomia de levantar da cadeira, vai te dar autonomia de sentar no vaso, na privada. É bobeira? É, mas isso é importante. Imagina para as outras coisas. Você sair da cama, proteção ali da sua coluna vertebral, né, a musculatura do core. O que é a musculatura do core? Aquela musculatura que envolve ali a coluna, o abdômen, né, o tronco, vai proteger a sua coluna, evitando assim fraturas patológicas. E interessante, Marco, as pessoas esquecem, toda vez que eu vou avaliar o paciente no hospital com fratura, geralmente idoso, a gente sempre fala, ó, fratura de fêmur, que é o maior osso da perna, um idoso, a mortalidade é de 50% a 60% no primeiro ano, justamente porque debilita, fica sobre a cama. E no segundo ano é de 20%. Então, se é um idoso que você evita ter fraturas, uma boa musculatura, uma boa alimentação, atividade física, você reduz muito o risco de óbito. E isso é o time que a gente acaba. Não é forçando uma venda, né? Não é que a gente está aqui numa loja, a gente tem que. A gente, óbvio, ninguém aqui é hipócrita, a gente precisa vender. Mas por que a gente poderia, assim, as pessoas falam assim, o que eu posso tomar de base? O que eu tenho que tomar, vai? Tipo, whey, creatina, é só isso mesmo? Sim, né? As pessoas ainda têm muito esse estigma, mas que eu acho que são itens que se tornaram obrigatórios hoje em dia para que as pessoas se vivam melhor isso mesmo, né?
E não é alguma forçação de barra da loja, ou do vendedor, ou das outras lojas, enfim. Mas acaba acontecendo isso. Com certeza. Isso vai variar de pessoa a pessoa, claro. Né? Como que a pessoa gasta sua energia, que estilo de vida que tem. Por isso é muito importante a indicação do profissional, do nutricionista, do médico, que vai estar te avaliando. Agora, se eu fosse dar 2 suplementos para uma pessoa, primeiro seria a creatina, sem dúvida nenhuma. Mas é só uma, né? A creatina, sem dúvida nenhuma. Você está ali, você precisa, porque você não vai conseguir absorver da proteína a quantidade de creatina que você precisa para ter estoques. E segundo, sem dúvida nenhuma, o whey protein. Uma proteína de boa do leite, de altíssimo valor biológico, ou seja, de alta absorção, aonde vai gerar você um aporte de proteínas adequado para manter a sua musculatura. É claro, a alimentação só não faz milagre. É um conjunto de coisas. Você vê que a gente falou da atividade física, da suplementação, do descanso. Tudo isso aqui conciliado para que você tenha uma melhora da sua qualidade de vida. Mas basicamente esses 2 suplementos, e a palavra é suplemento, para que você consiga atingir os seus objetivos. Aí depois vem vitaminas, sais minerais que a gente pode ir adequando de acordo com a vida da pessoa, com a idade da pessoa. Coisa bem específica. O legal é que a gente tá vendendo aqui, se fosse em outros tempos, né? A gente não falaria disso. Muito menos o médico. Porque os médicos não tratavam os sintomas. Eles tratavam os sintomas e não a doença. Justamente a ideia de fazer a medicina preventiva, ou seja, prevenir que você adoeça, é a melhor coisa. Se você tem uma boa saúde muscular, e como eu falei, o músculo é neuroendócrino, ou seja, ele ativa o sistema nervoso central, ele produz hormônios que vão te proteger. Então isso é muito importante. Quer ver um exemplo prático da pessoa entender? Entenda como o músculo uma usina de energia. Uma usina para gerar energia, calor, ou seja, o músculo gera calor quando você se movimenta. Estamos no frio, não estamos? Então você se movimenta, gera calor. Ela precisa o quê? Ter energia. Então, se você tem esse gasto de energia ali, gerando do músculo, você perde gordura. Quem quer emagrecer precisa construir o músculo. Isso é um fato. Quando você, hoje o paciente no consultório muito interessante, falou, ó, eu tinha um exemplo de meia pilha, porque eu começava no dia de mau humor, né? Então ficava lá meio assim, meia pilha. Aí começou a fazer musculação de manhã, melhorou o humor dele. A musculação faz o que? Ele liberar uma série de substâncias pelo músculo, ativar o sistema nervoso central, e ele fica ativo, disposto ao longo do dia. Então o músculo não é só aquela finalidade de locomoção, mas sim de proteção, de ativação neuromuscular, de melhora da consciência. Então é muito importante que você mantenha sua massa magra com atividade física, com uma alimentação adequada. E a vida hoje a gente não consegue fazer isso. Então é prevenção de você do diabetes, a prevenção que você está fazendo aí de um colesterol mais alto. Consequentemente, essas doenças ao longo do tempo vão gerar doenças degenerativas, derrames, infartos, aterosclerose. Então é muito importante manter-se ativo. Agora eu queria, acho que a gente nem combinou sobre isso, né? Mas falou mais uma específica, mas sempre as pessoas perguntam, né? Na questão do mudando de pato para ganso, mas mesmo no fio da meada ali, na questão de anabolizante. Às vezes as pessoas falam assim, faz mal? Não faz mal? Daí eu queria te perguntar primeiro assim, o que faz mal no anabolizante? Para as pessoas verem e fazerem a sua hobby com a orientação de um médico, que tem que ser médico, não tem que ser coach, não tem que ser. Enfim, não vou entrar aqui, né? Mas que tem esses dois lados e tem meio ali que a pessoa possa falar, bom, bem de cabo e aqui como é. Ó, O que faz mal? Cara, é um assunto bem delicado. Vamos lá. mas vamos falar bem rasgado. Eu vou entrar com o exemplo de 2 pessoas que me procuraram ontem. Né? Uma moça que está treinando já há alguns anos e não está satisfeita com o corpo, mas assim, eu quero dar uma melhorada, quero tomar alguma coisa. Mas você vê que ao conversar com ela, embora ela treinasse legal, começo legal, faltava algumas coisas. Faltava descanso. É uma moça de 30 e poucos anos, com 2 filhos, uma vida corrida. Não tinha um bom descanso e não tinha uma alimentação adequada. Tampouco uma suplementação adequada. Então, dá para melhorar alguma coisa.
A outra moça, que era uma moça mais jovem, 20 e poucos anos, eu até brinquei com ela, você tá mais ou menos obesa, tava ali com 26% de gordura corporal. Se eu falar isso pra classe ele. É, ainda mais mulher, né? Cara, Meu, mas 26% de gordura corporal é muita gordura. E ela falou, mas eu quero tomar remedinho pra ficar shapeada. Falei, filha, você começou a fazer atividade física agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer foi tudo que eu falei aqui. É gerar músculo para esse músculo consumir essa energia. A nutricionista dela tinha calculado o metabolismo basal em torno de 1.200, 1.500, muito pouco. Eu falei, você vai ter que fazer um déficit calórico. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas estão colocando a busca de um corpo perfeito, ou somente eu consigo ter um corpo perfeito com o uso de medicamentos, através de substâncias. E não é isso. vocês falaram nos Monjaro da vida, essas canetas emagrecedores, né? Fora que essas canetas emagrecedoras, além de liberar uma série de substâncias, a lectina, por exemplo, que é lá no estômago, vai inibir a fome, elas também inibem enzimas do músculo que vão fazer ele ser consumido. Então, inibe a fome, mas também inibe a enzima muscular que faz a replicação no músculo. Ou seja, você vai perder gordura e vai perder músculo. É justamente o contrário. É um emagrecimento que não é tão saudável. É claro, ela tem sua indicação, no momento certo, o endocrinologista vai indicar, mas ela é somente um apoio. Então é muito importante que a pessoa entenda isso. E quando a pessoa vem falar de hormônios, tem sempre uma dicotomia aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né? É bomba e assim, ou é certo ou é errado. Ou vai fazer bem ou vai fazer mal. Ou é céu ou é inferno. E a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Justamente sobre isso. Você precisa conhecer seu corpo. Né? É saber quem te prescreveu, né? O porquê prescreveu. O uso de anabolizantes para fins estéticos, todo mundo sabe que isso não é regulamentado, mas as pessoas utilizam. Então eu não vou criticar essas pessoas, não vou falar, você está errado, eu quero que você se ferre. Não. A gente tem que acolher essas pessoas, trazer capé, falar, É tanto que em outros países isso é muito estudado e é muito usado, né? justamente. E as pessoas aqui elas banalizam demais as coisas, né, cara? Mas é justamente por isso. Você vê as duas moças, de exemplo de duas moças que estavam querendo tomar o hormônio para acelerar o processo. Né? E as pessoas esquecem que existe uma coisa nesses hormônios chamada up-down regulation. Às vezes você pega um cara que está lá tomando a bomba, ele fala assim, tomei o primeiro ciclo, não resolveu nada. Ele toma o segundo ciclo e fala, nossa, agora funcionou. Mas é porque a coisa Já ia falar besteira. que foi. Já ia falar, não tem essa de ciclo, é um só. É um ciclo na vida. É o final. Pior que é verdade. Já começou errado. Outra coisa, né? Outra coisa. Se você iniciar, Eu me ajudo. se você decidir fazer isso, faça pro resto da vida. É um caminho sem volta, porque é alugado. O seu físico é alugado. Você vai parar, ele vai voltar, você vai murchar. Então, E é o justamente cuidado que o senhor todo fazendo o tipo de uso desses esteroides, cara, realmente ali como está o seu corpo. Você vai ter que cuidar dele muito mais do que se você não tomasse nada. pesado. Você vai ter que dormir mais, você vai ter que se alimentar melhor, vai ter que fazer mais Deixar de cardio, comer menos. Deixar menos de besteira. E as pessoas, comer menos besteira, as pessoas acham que tomando aquilo ali vai fazer de tudo. Ah, eu gosto de tomar minha cervejinha, não vai poder tomar sua cervejinha, né? esquece. E é por isso que a gente tanto fala que você tem que preparar o seu corpo. O up-down regulation, que eu falei o exemplo, você toma o primeiro ciclo, no segundo você melhora, é porque a coisa funciona de dentro para fora da célula. Você tem receptores na membrana da célula que são poucos. Quando você vem para o hormônio, você começa a estimular. Só que a transcrição é lá dentro do núcleo. Então, entrou um pouquinho para você fazer mais recebedor na célula, para receber mais hormônio. Por isso que geralmente no segundo ciclo funciona um pouco melhor. Agora, o que é preparar o seu corpo para isso? Se você descansa mais, se você come melhor, come mais limpo, você dorme mais, você tem uma suplementação adequada, o seu corpo vai aumentando o número desses receptores, você estando natural. Consequentemente, você vai produzindo mais hormônio para ter esses receptores. É o famoso chegar no limite do natural. Já ouviu essa expressão? Com certeza já. Todos os dias.
Cheguei no meu limite do natural. Você tá no limite ali. Chegar no limite do natural, mas às vezes demora anos chegar no limite do natural. Então você tem que ter um acompanhamento minucioso para saber se chegou nesse limite do natural. E aí ter essa decisão com responsabilidade de que você vai tomar o ciclo ad eterno até você morrer. Porque o que você comprar vai vir sim alugado. Se parar, vai perder. Ah, paro, faço uma TPC, a terapia pós-ciclo. Você pode até fazer para retornar o eixo, mas um pouco daquela musculatura você vai acabar perdendo. Isso sem dúvida. Pode fazer uma pergunta bem nua e crua, assim, até para ir mais nos finalmente aqui. E que pode fazer mal, assim, para aquele cara que tá em dúvida, é melhor que não tome nada. Ah, se Então, você... assim, ó, então você vai falar só as desgraceiras, para nego pensar e já desanimar, vou tomar isso aqui, para não deixar o saco. A primeira coisa, se você está em dúvida se você deve ou não deve tomar, se você está com medo, não tome. Né? Porque aí vem aquela Vai coisa encher o assim, saco do seu treinador. exatamente, porque você vai pensar assim, vai ter efeito colateral. E efeitos colaterais vão acontecer, eu não sei quais vão acontecer. Por isso que é muito importante. Os possíveis. É muito importante que você saiba, assim, ó, vou prescrever com o Marco, vou dar um exemplo aqui. E a Duradeston, pessoal? Durateston, EPOI eu posso ter esse. Então, assim, Ó, vamos falar de Durideca, que é o que o pessoal mais conhece. você tem que estar atento que isso pode acontecer de efeitos colaterais. Efeitos colaterais que podem acontecer. Queda de cabelo. Anota aí. Anota aí. Você vê um cara fortão, careca, Ah, mas a maioria é, né? então, o duro é que não é, e não é forte, tá careca. Né? Queda de cabelo pode acontecer. Dependendo do que você tomar, você pode ideia que dura. Tem pessoas que têm a perda da libido, ou tem a libido e tem uma ereção borrachuda. Sabe aquela ereção meia boca, meio lá, meio cá? Sinuca de corda. Sinuca de corda. Então isso pode acontecer. Tá vendo pra quem ali já. Desesperado. O pessoal tá ali já assim, ó. Né, nos bastidores, que vocês não estão vendo a cara aqui do pessoal ali. Então isso pode acontecer. Pode acontecer aumento do quê? Do colesterol ruim. Queda do aumento do colesterol ruim e queda do colesterol bom. Aumentando o risco cardiovascular. Por isso que a pessoa que toma hormônio, ela tem que obrigatoriamente fazer o cardio. O cardio dela tem que ser melhor do que quem não faz. Justamente por isso. E dependendo do que você toma, hepatotoxicidade, ou seja, o fígado. Ah, não posso beber. Então você deve evitar a bebida alcoólica. Basicamente o grosso. E é isso que é seria legal, isso assim, aí. que cada um, né, tipo, tem o médico, aí tem o coach, o Marcão, que já vai falar aqui. Essa ideia, cada um no seu, ajustando a sua coisa. Né? Porque não adianta, o médico só vai dar a receita pra você tomar, mas o resto é seu, você que tem que fazer. É saber também vai a individualidade. Ele falar com o treinador passa tudo certo pra ele. Tem WhatsApp, tem código, tem plano, tem planilha. O cara não faz. E só quer tomar um negócio. Mas exatamente. Agora eu vou dar o meu exemplo. Fica aquelas costas cheias de espinha, Isso. pouco cabelo, E não resolve braço nada. fino, pele oleosa, E não resolve e o nada. negócio não vai. Né? Então, quando a gente vou dar o meu exemplo. Né? A Marcela é minha nutricionista. Né? Ela chega, o que você quer? Eu falo, cara, eu quero crescer grande e seco. Ela até brinca, então você tem que tomar uma coisa. Eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, o que você fizer, mas aí passa a dieta que eu vou seguir. E é assim, cara, você dá o seu objetivo, a pessoa vai ver dentro das condições e vou seguir. Se ela falar, você vai fazer restrição alimentar, você vai comer mais, não vou discutir. Então as pessoas, você tem que confiar naquele profissional que está te integrando, te dando aquela receita. Né? É confiança. E a pessoa já tenta nem das pepas, né? Exato. Quando você fala de médico, nutricionista, coach, treinador, Já sabe essas pessoas, convire com o seu. Margo, eu falo sempre isso. Eu não vendo tempo, eu vendo confiança. Com certeza o Marcão tá ali também como treinador, vende confiança. Né? Ou você lembrou, eu não confia. Até pelo próprio espelho da pessoa. Vocês Exato. vão estar vendo o Marcão aqui depois, vocês vão falar assim: quantos anos você tem, Marcão? 30 anos? Quase. Então. Vai falar o quê? Tem cara disso. É uma vida de muita gente ele treinando. Então o cara tem uma experiência da prática, que ele vivenciou, e a experiência científica. Tem que aliar as duas coisas. E nisso vai ter a sensibilidade de ver a individualidade de cada pessoa. O treino que ele vai passar para um vai ser o mesmo para o outro.
E os dois podem ser atletas de alto nível. Ou não necessariamente. Pode ser uma pessoa que esteja começando, mas aquela pessoa que está começando ali, ela está ali mais empolgada, mais motivada, ou tem uma genética melhor. Então, é a individualidade do profissional. Por isso que eu falo que o profissional vai olhar para você e vai vender confiança. Então, você precisa comprar essa confiança do profissional. Eu, o André Pirajá, eu vendo confiança para os meus pacientes. Naquilo que eu faço, eu te garanto, eu vou fazer o melhor para você. Agora, se você vai ter essa confiança, E agora a questão de coisas boas. 2 ou 3 aí apontamentos que você pode falar assim, não, se a pessoa fizer o uso correto, fazendo tudo que ela tem que fazer, usando ela como uma cereja de bolo, o que traria de benefício para essa pessoa? você usou bem a expressão, cereja de bolo, ou seja, é a última coisa que você vai trazer. Então ali pode realmente melhorar o seu físico, dar um tônus melhor, e aí os homens que adoram, né? Pode aumentar a libido, também é uma coisa que pode vir. E entenda uma coisa, melhorar raciocínio, disposição. Então, tudo isso também é dose dependente, tá? Eu ia falar justamente nisso. Dependendo da dose que você vai tomar, também Não vai. é só tomar, vou tomar 1 ml, meio ali. É tudo. É uma associação e cada um responde de uma forma. Então, isso vai melhorar a sua disposição no dia a dia, a recuperação muscular. Por isso que você consegue responder melhor no treino. E aí vai. Assim, acho que já deu para passar mais ou menos o pano nisso. E a gente não vai se estender muito. E assim, só para esse grande final aí, né? Tomar ou não tomar? Talvez. Tem tudo isso tem que ser analisado. Na verdade, é uma banca de profissionais ali, né? É o médico, é o nutricionista, é o coach. Depois vem a lógica, o que usar. Aí eu vou falar, talvez eu falar assim, tomar ou não tomar. Vou colocar um ponto nisso aí. Sim. Quer ver? Não tome. Não tome se você está com medo de efeito colateral que vai ter, então você precisa saber. Não tome se você não está confiando nos profissionais que estão com você. Não tome se você não está fazendo tudo, 110%. A sua dieta, a sua alimentação, o seu sono, tudo tem que estar muito bem alinhado ao seu 110%. E sem falar daquilo da onde vem esses produtos. Exato, tem muita gente de outra Ou hora. entrar nisso. Sem entrar nisso. Eu já vi paciente comprando dura aí por R$ 50, R$ 30, R$ 20. Aí você olha e fala, cara, isso aí está tomando. Quem te garante que isso realmente. Se não falar que eu tá até fazendo aspas aqui, Prudente já foi alvo de algumas operações de pessoas que foram presas fabricando anabolizante até nas 2 ou 3 ruas aqui pra cima da loja, depois numa cidade aqui próxima. Então assim, cara, é muito sério isso. Exato. Então, ninguém está falando que Confie. ninguém está falando apologia que é o uso do hormônio. Muito, muito complementar. Mas sim trazendo instrução para você que você tenha essa capacidade de reflexão se você tiver a fim de tomar. Agora, assuma a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Eu vou tomar. Então você sabe que você vai estar comprando o aluguel. E o preço vai vir. Não é exemplo assim, não existe almoço grátis. Agora também não vá sair fazendo besteira. Se você for tomar, pelo amor de Deus, Quando você aluga, certeza. você tem que cuidar dela, uma hora você vai ter que cuidar. Exato. Então que cuide enquanto você more. Porque Exatamente. senão quando você sair, você vai ter que pagar o preço muito alto. Vai ter que pagar o preço alto. E é esse preço que as pessoas pagam. Então é muito importante quem está ali tomando tenha um suporte, faça exame, para que possa saber o que esteja acontecendo. Tenha um profissional que te oriente, porque efeito adverso pode ocorrer. E ele começa a perceber. Quando já deu ginecomastia, é muito fácil. Aí é cirúrgico, tem que parar. Agora, Se for só isso, beleza. não, beleza, dando exemplo do aumento da Isso anomia. Mas seria um dos menores. Mas não é tão menor. Já pensou você com ginecomastia ter que parar de treinar por 6 meses porque vai ter que fazer a cirurgia? 6 meses. 6 meses depois da cirurgia? Tá bem isso. Então, que ganho que você teve? Então, observe que você tem que saber os efeitos adversos e prevê-los. Então, você tem que estar muito bem assessorado. Então, assim, não é para colocar medo em ninguém. Por isso que eu falei assim, na dúvida, não tome. Não tome. Não é para tomar. Mas, então, se você decidir tomar, a responsabilidade é sua, que você saiba o problema que isso pode ter. Isso que o homem profissional, como é tão batido isso, até irrita, né?
Se você for fazer alguma coisa, produto profissional da área, pessoa que esteja credenciada, uma médica, ou Pirajá, enfim, qualquer outro médico especialista na área, mas que procure alguém que entenda alguma coisa. Exatamente. Melhor do que fazer sozinho e fazer besteira, então faça isso pelo menos sendo acolhido, sendo abraçado, sendo orientado daquilo que E pode. se deixar que essa ponte morre, então. Exatamente. E dá. E dá. A gente sabe que dá. Bom, galera, então é isso. Eu agradeço mais uma vez. Hoje foi um pouco mais rápido, mas a gente vai ter mais oportunidades, mais causos. Tinha algumas coisas que eu devia te perguntar também, mas Próximo. a gente tem liberdade, mas tem que falar antes. Então, mais uma vez eu te agradeço. Deixa eu abençoe. Obrigado por tudo. E tamo aí, galera. Valeu.